Ah, moço, me ajuda. Levanta meu vestido. Eu não consigo. Tá queimando. Essa foi a primeira coisa que Lia conseguiu dizer quando Davi a encontrou caída na estrada, com veneno subindo pela perna. Ele tinha perdido tudo numa enchente. A esposa, o filho, a vontade de viver. Jurou que nunca mais deixaria ninguém entrar. Mas naquele momento, ajoelhado ao lado de uma desconhecida, implorando por socorro, ele fez uma escolha: salvar ela ou deixar morrer mais alguém na sua frente. E foi nesse gesto, cuidar de uma estranha moribunda, e Davi começou a se salvar também. Mas será que um coração partido assim consegue amar de novo? Se essa história tocou seu peito, deixa aqui sua curtida. Ela é como um abraço silencioso para quem ainda acredita em recomeços. E me diz nos comentários, como você acha que essa história vai terminar? Eles conseguem se curar juntos, ou a dor do passado é forte demais? Quero saber o que você sente. Comenta aqui embaixo. A estrada era uma cicatriz, vermelha rasgando o verde sem fim. Lia caminhava devagar, com os pés queimando dentro das sandálias gastas e o sol pregando agulhas na nuca. Cada passo levantava poeira que grudava no suor, formando uma segunda pele de barro e cansaço. Ela não sabia há quantas horas andava. O tempo havia se dissolvido em repetição, curva após curva, árvore após árvore, silêncio após silêncio. Tinha cortado caminho pela trilha estreita porque alguém na última vila dissera que encurtaria a viagem. Agora, sozinha. Naquele corredor de mato fechado, ela questionava cada decisão que a trouxera até ali. Não apenas a trilha, todas as escolhas. A mala que deixara para trás, o apartamento vazio, a carta não enviada, o casamento que morreu antes de começar, a mulher que ela fora e que agora parecia distante como uma fotografia desbotada. O calor apertava. Lia parou à sombra rala de uma aroeira, tirou a garrafa da mochila e bebeu os últimos goles de água morna. Seus lábios estavam rachados, a garganta áspera. Ela fechou os olhos por um instante, tentando reunir forças, e foi quando sentiu uma pontada aguda na panturrilha esquerda, como se algo tivesse cravado fogo dentro da pele. Ela soltou um grito abafado e caiu de joelhos. A dor subiu rápido, latejante, quente demais para ser normal. Lia arregaçou a barra do vestido com as mãos trêmulas e viu a marca. 2 pontos escuros cercados por vermelhidão que se espalhava como tinta na água. O veneno já corria. Tentou se levantar, mas as pernas não. Obedeceram. O mundo começou a girar devagar, e ela se arrastou até a beira da estrada, a respiração curta, o corpo pesado. Pensou em gritar por ajuda, mas a trilha estava vazia, sem alma viva por perto. O céu azul ficou branco, a terra vermelha ficou preta. E Lia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo de verdade. Não de morrer, mas de desaparecer sem deixar marca, como se nunca tivesse existido. Foi quando ouviu o som de cascos batendo na terra. Davi viu a mancha escura no chão antes de entender que era uma pessoa. Puxou as rédeas do cavalo e desceu devagar, com a desconfiança de quem aprendeu a não se aproximar de estranhos. Mas quando se abaixou e viu o rosto dela, pálido, suado, os olhos semicerrados, algo antigo acordou dentro dele. Não compaixão exatamente, talvez responsabilidade, ou o instinto simples de não deixar alguém morrer na frente dos seus olhos. Ele se ajoelhou ao lado dela, e foi quando a mulher abriu os olhos com esforço. A voz saiu fraca, quebrada, mas desesperada. Moço, alguma coisa me picou, né? Tá subindo, mas por favor, levanta meu vestido. Eu não consigo. Tá queimando. Davi congelou. Não por maldade, mas porque aquele pedido atravessava uma linha de intimidade e urgência que ele não esperava cruzar. A mão dele hesitou no ar, e por um segundo ele ficou preso entre o pudor e a necessidade. Mas o gemido baixo que ela soltou o empurrou para frente. Ele levantou a barra do vestido apenas o suficiente para ver a perna, mantendo o respeito, mesmo na pressa. A marca estava ali, inchada, escurecida, quente ao toque. A pele ao redor parecia viva de dor, pulsando como se algo debaixo dela quisesse explodir. Davi conhecia aquilo, conhecia bem demais. Aranha armadeira, talvez, ou escorpião.
Não importava. O veneno já estava correndo. Ele pegou a cantil presa à cela, ajudou ela a beber e falou com firmeza, como se estivesse se agarrando àquela firmeza para não desabar. Olha para mim, respira, eu vou te levar. Lia tentou dizer algo, mas as palavras se perderam num murmúrio. Davi a ergueu com cuidado. Ela era leve demais, como se o corpo tivesse se esvaziado, e a colocou no cavalo. Segurou as rédeas com uma mão e o corpo dela com a outra, e galopou pela estrada de terra enquanto o sol descia atrás dos morros. O sítio apareceu no fim da curva, cercado de silêncio e abandono. A casa de madeira estava de pé, mas parecia cansada, com as tábuas gemendo ao vento e a tinta descascada pelo tempo. Davi entrou segurando Lia nos braços e a deitou na cama do quarto dos fundos, o único quarto que ele ainda usava. Não entrava no outro há 3 anos. Ele improvisou o que podia. Água fria, compressas, panos limpos. Não havia soro, não havia médico a menos de 2 horas dali, e a febre já começava a subir. Lia delirava baixinho, chamando nomes que ele não conhecia, falando de lugares que não existiam naquele pedaço de mundo. Davi ficou sentado ao lado, trocando os panos quando esquentavam, forçando água entre os lábios dela, vigiando. A respiração como quem vigia a brasa que pode apagar a qualquer momento. A noite caiu pesada. Ele acendeu a lamparina e ficou ali, de pé na soleira da porta, olhando para aquela mulher desconhecida que agora ocupava o único espaço da casa que ainda tinha vida. E pela primeira vez em muito tempo, Davi sentiu medo, não de perder alguém. Ele já conhecia essa dor, mas de não conseguir impedir. Ele saiu para a varanda, acendeu um cigarro que não fumava há meses e olhou para o céu estrelado. O silêncio do sítio era absoluto, quebrado apenas pelo canto distante de uma coruja. Davi puxou a fumaça e sentiu o peso de cada ano que passou sozinho ali, cada cerca consertada em silêncio, cada refeição comida sem companhia, cada noite dormida com a casa vazia ecoando ao redor. Quando voltou para dentro, Lia estava tremendo. Ele cobriu ela com mais um cobertor, ajeitou o travesseiro e, sem saber por quê, segurou a mão dela por um instante. A pele estava quente, mas a mão era pequena, humana, real. Ele soltou rápido, como se tivesse tocado fogo, e voltou para a cadeira. A madrugada foi longa. Na segunda noite, a febre piorou. Lia ardia em suor, o corpo sacudindo em espasmos que faziam a cama ranger. Davi tentava mantê-la hidratada, mas ela cuspia a água, virava o rosto, gritava coisas desconexas como se estivesse lutando contra alguém invisível. Não, não me deixa. Eu não quero voltar. Ele segurou os ombros dela com firmeza, tentando acalmá-la, mas era como segurar tempestade. Lia se debatia, chorava, e em algum momento ela olhou para ele sem realmente vê-lo, e disse com a voz rouca, "Por favor, não me machuca de novo." Davi soltou ela como se tivesse levado um tiro. Ficou de pé ao lado da cama, as mãos tremendo, o peito apertado. Ele não sabia o que aquela mulher tinha vivido antes de cair na estrada, mas reconhecia dor quando via. Reconhecia o tipo de marca que não sara com pomada. Ele saiu para o terreiro. Andou em círculos como animal encurralado, as mãos enfiadas nos bolsos para esconder o tremor. O céu estava limpo, mas Davi jurava ouvir chuva. Ouvia o barulho da água batendo no telhado, o rio crescendo, o grito que não conseguiu dar naquela noite 3 anos atrás. Fechou os olhos com força, tentando empurrar as memórias de volta para o buraco de onde tinham saído. Quando voltou para dentro, Lia estava quieta, quieta demais. Davi correu até a cama e colocou a mão no peito dela, sentindo o coração bater. Fraco, mas batendo. Ele respirou fundo, sentou na cadeira e passou a mão pelo rosto cansado. "Eu não vou perder mais ninguém aqui", ele disse baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Não de novo. Ficou acordado a noite inteira, vigiando cada respiração, cada movimento, como se pudesse segurar a vida dela só pela força da vontade. E quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, Davi estava curvado sobre a cadeira, os olhos vermelhos, a barba por fazer, mas ela ainda respirava. Na terceira madrugada, quando ele já não sabia mais contar, às horas a febre começou a ceder.
O corpo dela parou de tremer. O suor esfriou. A respiração desacelerou e ficou mais regular. Davi encostou a mão na testa dela e sentiu que o fogo tinha passado. Lia abriu os olhos devagar, confusa, como quem volta de muito longe. O olhar dela passeou pelo teto de madeira, pelas paredes descascadas, pela lamparina quase apagada, até encontrar o rosto de Davi. Ele estava sentado ao lado, com as mangas arregaçadas e a camisa amarrotada, parecendo mais cansado do que ela. Água! Ela pediu com a voz rouca. Ele encheu o copo e ajudou ela a beber devagar, segurando a nuca dela com cuidado. Lia bebeu tudo e fechou os olhos de novo, mas dessa vez era sono de verdade, não delírio. Quando acordou de novo, já era tarde. A luz entrava fraca pela janela, dourada e mansa. Ela tentou se sentar, mas o corpo pesava como pedra. Davi apareceu na porta com uma tigela de caldo. Devagar, ele disse, puxando a cadeira para perto da cama. Você passou 3 dias fora do mundo. Lia aceitou o caldo em pequenas colheradas. Tinha gosto de galinha, alho e sal. Simples, mas era a melhor coisa que ela já tinha comido. Quando terminou, ela olhou para ele e disse com a voz ainda fraca: Eu me chamo Lia. Davi assentiu. Davi. Um silêncio breve se instalou entre eles. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio de quem sabe que há coisas que não precisam ser ditas ainda. Eu estava tentando chegar numa cidade do outro lado, Lia explicou devagar. Cortei caminho pela trilha, senti a picada perto do mato. Ela parou como se estivesse medindo as palavras. Obrigada, por não me deixar morrer ali. Davi desviou o olhar, incomodado com a gratidão. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, ela disse baixo, nem todo mundo faz. Ele não respondeu. Apenas pegou a tigela vazia, levantou e saiu do quarto. Mas antes de fechar a porta, parou e olhou para trás. Você tá segura aqui, até ficar boa. E saiu. Nos dias seguintes, Lia se recuperou aos poucos. No começo, mal conseguia ficar em pé sem tontear. Davi a ajudava até o banheiro. Desviava o olhar enquanto ela se equilibrava na parede, esperava do lado de fora até ela chamar. Não falava muito, apenas fazia o necessário. Mas Lia observava. Observava a casa vazia de decoração, as paredes nuas, a mesa posta para uma pessoa só. Observava o jeito como Davi evitava o corredor que levava ao outro quarto. Observava a cerca quebrada que ele não consertava, o galpão com goteira, a horta abandonada. Observava, principalmente, o silêncio, não o silêncio de paz, mas o silêncio de alguém que parou de falar porque não tinha mais ninguém para ouvir. Quando ela conseguiu andar sozinha, começou a procurar o que fazer, não por obrigação, mas porque ficar parada doía mais do que se mover. Varreu o chão da casa inteira, tábua por tábua. Lavou os pratos empilhados na pia. Acendeu o fogão a lenha e fez café. Café de verdade, não a água escura que Davi chamava de café. Ele chegou do pasto no fim da tarde, cansado e sujo de terra, e parou na porta ao sentir o cheiro. Olhou para a mesa posta, para o café fumegante, para Lia encostada no batente da cozinha. Não precisava, ele disse. Eu sei. Davi ficou ali por um instante, sem saber o que fazer com aquilo. Fazia tanto tempo que ninguém preparava nada para ele, que ele tinha esquecido como era. Sentou-se à mesa e bebeu o café em silêncio. Estava forte, quente, do jeito certo. Quando terminou, ele levou a xícara até a pia e lavou. Não disse obrigado, mas Lia viu o jeito como ele segurou a xícara, com cuidado como se fosse importante. Nos dias que se seguiram, ela começou a ocupar espaços, pendurou a toalha no varal, consertou o trinco da janela que batia com o vento. Aprendeu a lidar com as galinhas, jogando milho no terreiro enquanto elas ciscavam ao redor dos seus pés. Ajudou a dar ração para os cavalos, passando a mão no pelo deles com cuidado, sentindo o calor e a força dos bichos. Davi a observava de longe, trabalhando na cerca ou consertando alguma ferramenta. Ele não entendia por que ela ficava. Já estava bem, podia ir embora. Mas ela continuava ali, ocupando o espaço devagar, como água que entra pelas frestas. Uma tarde, Lia encontrou uma camisa dele rasgada pendurada no varal. Pegou linha e agulha e passou a tarde inteira costurando o rasgo,
alinhavando cada ponto com atenção. Quando terminou, dobrou a camisa e deixou sobre a cadeira da sala. Davi viu quando entrou. Pegou a camisa, passou o dedo pela costura, quase invisível, e olhou para Lia, que fingia estar ocupada com outra coisa. Obrigado, ele disse. Ela apenas acenou com a cabeça. Na noite seguinte, Davi deixou uma toalha limpa dobrada na cadeira para ela. Não disse nada. Apenas deixou. E Lia, quando viu, sorriu pela primeira vez desde que chegara ali. Um sorriso pequeno, mas real. Aos poucos, a casa começou a respirar de novo. A mudança começou com o vento. Davi sentiu no ar antes mesmo de olhar para o céu. Aquele cheiro de terra molhada, que vem antes da tempestade. O silêncio dos bichos se recolhendo. A pressão que faz o peito apertar. Ele estava no galpão, consertando um arreio, quando o primeiro trovão ribombou longe. Lia estava na cozinha, lavando louça. Ela também ouviu. Parou com as mãos dentro da água e olhou pela janela. O céu tinha ficado roxo, pesado, e as nuvens corriam rápido como se fugissem de algo. Davi largou o arreio e saiu do galpão. Olhou para o horizonte e viu a cortina de chuva se aproximando, engolindo os morros, apagando o mundo. O coração dele acelerou. As mãos suaram frio. Ele tentou respirar fundo, mas o ar não entrava direito. 3 anos. Fazia 3 anos desde a última vez que choveu assim. Lia apareceu na varanda, secando as mãos no pano de prato. Ela viu o jeito como Davi estava parado no meio do terreiro, os ombros tensos, a respiração curta. Davi? Ela chamou. Ele não respondeu. Apenas ficou olhando para a chuva que se aproximava, e em algum lugar dentro dele estava de volta àquela noite, o rio crescendo, a água invadindo tudo, os gritos que ele não conseguiu alcançar. A chuva chegou de uma vez, violenta, grossa, barulhenta. Bateu no telhado como tambor de guerra. Davi deu um passo para trás, depois outro. Lia desceu da varanda e caminhou até ele, pisando na lama que já começava a se formar. Davi, olha para mim. Ele olhou, mas o olhar estava perdido. É agora, ela disse com firmeza, segurando o braço dele. Não é naquele dia. É agora. E nós vamos ficar bem. O primeiro relâmpago rasgou o céu. O trovão veio logo atrás, fazendo a terra tremer. E então eles ouviram. O barulho de madeira quebrando. O telhado do galpão tinha cedido. Os cavalos! Davi gritou e correu. Lia correu atrás. A chuva caía tão forte que era quase impossível enxergar. Eles entraram no galpão e viram a água começando a alagar o chão. Os cavalos relinchando assustados, as ferramentas boiando. Davi abriu a porta do cercado e puxou os cavalos para fora, um de cada vez, enquanto Lia segurava as rédeas e os conduzia para um abrigo improvisado debaixo de uma lona presa entre 2 árvores. A água subia rápido. Começou a invadir a casa pelos fundos, entrando pela porta da cozinha, arrastando tudo o que encontrava. Lia e Davi correram para dentro, salvando o que podiam. Panelas, mantimentos, cobertores. Davi pegou uma pá e começou a cavar uma vala na enxurrada para desviar a água. Cavava com raiva, com desespero, como se estivesse lutando contra o passado. Lia carregava tábuas, segurava. Lona amarrava cordas. A lama subia nos tornozelos. A chuva lavava o rosto deles. E em algum momento, quando Davi parou de cavar e ficou ali parado, com a pá nas mãos e o corpo tremendo, Lia largou tudo e foi até ele. Davi, para. Olha para mim. Ele olhou. Tinha lágrimas misturadas com chuva no rosto. Eu não consegui salvar eles, ele disse com a voz quebrada. Eu não consegui. Lia segurou o rosto dele com as 2 mãos, obrigando ele a olhar nos olhos dela. Mas você tá salvando agora. Tá salvando a gente. Tá aqui. Fica aqui comigo. Davi soltou a pá e abraçou ela com força, com desespero, como quem se agarra à última tábua no naufrágio. E chorou. Chorou pela primeira vez em 3 anos. Não com desespero, mas com alívio. Como se finalmente pudesse sentir sem morrer por dentro. Lia segurou ele firme, deixando a chuva cair sobre os 2, lavando tudo. Quando a chuva passou, o mundo estava diferente. O sítio parecia machucado, telhado arrancado, cerca caída, lama por todo lado. Mas estava de pé.
E eles também. Davi e Lia ficaram sentados na varanda ao amanhecer, exaustos, encharcados, cobertos de barro. O sol nascia devagar, tingindo o céu de laranja e rosa, e o canto dos pássaros voltava aos poucos, tímido, como se testando se era seguro. Davi olhava para as mãos, sujas, machucadas, tremendo de cansaço. Lia estava ao lado dele, com os cabelos grudados no rosto e o vestido rasgado na barra. Nenhum dos dois falava, apenas respiravam. Depois de um tempo, Davi disse, baixinho, desculpa por aquilo. Por quê? Lia perguntou. Por desabar daquele jeito. Você não precisava... Precisava. Ela cortou, olhando para ele. Eu precisava ver que você é humano, que você sente, que você está vivo. Davi ficou em silêncio. E eu também precisava saber, Lia continuou, que eu consigo ficar, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. Ela pausou. Eu passei muito tempo fugindo. Acho que tô cansada de correr. Davi olhou para ela. Realmente olhou, talvez pela primeira vez. Viu as marcas de cansaço no rosto dela, os olhos que carregavam história, a força quieta de quem já sobreviveu a coisas que não deveria ter sobrevivido. Você não precisa ficar por obrigação, ele disse. Eu sei. Lia sorriu de leve. Mas eu não tô ficando por obrigação. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era o silêncio do vazio. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente pararam de fugir. Nos dias seguintes, eles trabalharam lado a lado para consertar o que a chuva tinha destruído. Davi subiu no telhado do galpão e pregou tábuas novas, enquanto Lia segurava a escada e passava os pregos. Consertaram a cerca juntos, fincando mourões na terra molhada, amarrando arame com força. Havia algo de curativo naquele trabalho. Cada tábua pregada era um passo adiante. Cada cerca consertada era uma promessa de permanência. Uma tarde, enquanto Davi estava no pasto, Lia fez algo que ele vinha adiando há meses. Ela pegou ferramentas, madeira e pregos e consertou o portão, quebrado que dava para a horta. Lixou, alinhou, pregou com atenção, até que o portão voltou a fechar direito. Quando Davi voltou e viu o portão consertado, parou. Ficou olhando para aquilo como se fosse um milagre pequeno. Lia estava ao lado, limpando as mãos no avental. Tava na hora, ela disse simplesmente. Davi passou a mão na madeira lisa, testou o trinco. Obrigado. Depois disso, Lia começou a plantar. Revolveu a terra da horta abandonada, arrancou mato, preparou canteiros. Plantou sementes de tomate, alface, coentro, cebolinha. Regava todo dia de manhã cedo, ajoelhada na terra com o sol nascendo atrás dela. Davi observava da varanda, com a xícara de café na mão. Ele não entendia ainda o que aquilo significava, mas sentia que era importante. Era como se Lia estivesse dizendo sem palavras, eu fico, eu planto futuro aqui. Alguns dias depois, ela pendurou uma rede na varanda. Uma rede velha que achou guardada no galpão, mas que ainda servia. Amarrou as cordas com capricho, testou o peso, ajeitou a altura. Quando terminou, balançou devagar na rede, olhando para o pasto onde Davi trabalhava. Aquela rede era uma bandeira silenciosa, uma declaração sem palavras. Davi viu e entendeu. Numa tarde de sábado, Davi entrou no galpão e procurou entre as madeiras guardadas. Escolheu uma tábua boa, de lei, pesada e cheirosa. Pegou a lixa e começou a passar, devagar, com cuidado, até a madeira ficar lisa e macia. Depois, pegou o formão e começou a entalhar, letra por letra, com paciência concentrado. As aparas de madeira caíam no chão como confete. O sol entrava pelas frestas do galpão, iluminando o pó suspenso no ar. Quando terminou, soprou o pó e passou a mão sobre as letras. Estava bom. Estava certo. Pegou o martelo e pregou a placa na parede do galpão ao lado das ferramentas e das marcas velhas de alturas que alguém tinha medido ali há muito tempo. A placa dizia apenas Lia. Quando ela chegou no galpão procurando um ancinho, viu. Parou no meio do caminho, com o coração acelerando. Caminhou devagar até a parede e passou a ponta dos dedos sobre as letras entalhadas. Ficou ali, parada, com os olhos cheios de algo que ela não conseguia nomear. Não era só gratidão. Era reconhecimento. Era
pertencimento. Era a sensação de finalmente existir em algum lugar. Davi apareceu na porta do galpão, hesitante. Se você quiser ficar, o nome já está aqui, ele disse baixinho. Lia virou para ele e, pela primeira vez, Davi viu lágrimas escorrendo no rosto dela. Lágrimas boas, limpas. Agora eu faço parte daqui? Ela perguntou com a voz tremendo. Agora você faz parte daqui. Ela abraçou ele. E Davi, depois de um instante de surpresa, abraçou de volta. Davi começou a trazer coisas da vila. Pequenas coisas. Uma escova de cabelo nova, um sabonete que cheirava a lavanda, um pano florido para cobrir a mesa, sementes melhores para a horta, um vestido simples pendurado no varal, como se tivesse sempre estado ali. Ele nunca anunciava, apenas deixava as coisas em lugares onde Lia ia encontrar. E ela encontrava, e guardava cada gesto como quem guarda abrigo. Um dia, ela achou um espelho pequeno pendurado na parede do quarto. Ficou olhando para o próprio reflexo, a pele queimada de sol, os cabelos mais longos, os olhos menos cansados. Quase não reconheceu a mulher que olhava de volta. À noite, durante o jantar, ela disse, obrigada, pelas coisas. Davi deu de ombros, sem tirar os olhos do prato. Não era nada. Era assim. Ele parou de comer e olhou para ela. Você também faz coisas. A casa tá diferente. Tá viva. Lia sorriu. A gente tá deixando ela respirar. Depois daquilo, a conversa entre eles começou a fluir mais fácil. Não eram grandes conversas. Eram frases pequenas, trocadas durante o trabalho, durante as refeições, durante os momentos de descanso na varanda. Você acha que vai chover de novo? Lia perguntava. Acho que não. O céu tá limpo. Que bom. Ou, amanhã eu vou até a vila. Precisa de alguma coisa? Se tiver pano, traz. Quero fazer cortinas. Cortinas? É, para casa não ficar tão escura de manhã. E Davi trazia. E Lia costurava. E as cortinas eram penduradas. E a casa respirava mais. Uma noite depois do jantar, Davi não se levantou da mesa como costumava fazer. Ficou sentado, mexendo no copo vazio, pensativo. O lampião a querosene iluminava o rosto dele com luz fraca, criando sombras que dançavam nas paredes. Lia lavava a louça, mas percebia o silêncio diferente. Não era o silêncio de vazio, mas o silêncio de quem está juntando coragem. Tá tudo bem? Ela perguntou, secando as mãos no pano. Davi hesitou. Passou a mão pelo cabelo, respirou fundo. Eu estava pensando, a gente podia levantar um segundo quarto, aqui nos fundos. Não é difícil. Tem madeira sobrando no galpão. Lia parou completamente e virou para ele. O coração dela acelerou. Um segundo quarto? É. Ele evitou o olhar dela, fixando os olhos na mesa de madeira gasta. Se você quiser, para você ter seu espaço, seu canto. Ele remausou, e as palavras saíram mais baixas. Para você não sentir que tá de favor aqui. Lia secou as mãos devagar e caminhou até a mesa. Puxou a cadeira e sentou em frente a ele, esperando até que os olhos dele encontrassem os dela. Quando encontraram, ela disse com clareza, eu quero. Algo se moveu no rosto de Davi, um alívio tão profundo que parecia dor saindo. Ele assentiu, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Então a gente faz. Nos dias seguintes, eles planejaram, juntos. De manhã cedo, antes do sol esquentar, saíam para medir o espaço nos fundos da casa. Davi riscava a terra com um graveto, desenhando as paredes, e Lia opinava sobre onde deveria ficar a janela, a porta, o tamanho do cômodo. Tem que pegar o sol da manhã, ela dizia, apontando para o leste. Gosto de acordar com luz natural. Davi ajustava o desenho. Então a janela vai aqui. Eles discutiam os detalhes como se fossem arquitetos de uma catedral. Onde ia o batente? Como seria a inclinação do telhado para a água escorrer? Se precisavam reforçar a fundação. Eram conversas práticas, mas carregadas de significado. Cada decisão era uma declaração de permanência, um tijolo de futuro sendo assentado. À tarde, Davi separava a madeira no galpão. Escolhia as tábuas mais retas, as mais fortes. Passava a mão nelas testando a qualidade. Lia ajudava a carregar, e juntos empilhavam o material perto do lugar onde o quarto nasceria. Quanto tempo você acha que vai levar?
Ela perguntou. Algumas semanas, se a gente trabalhar todo dia. Ele olhou para ela. Você tem pressa? Lia balançou a cabeça. Não, eu tenho tempo. E essa frase, eu tenho tempo, ecoou entre eles como promessa. No primeiro dia de construção, Davi cavou os buracos para os mourões da fundação. A terra estava dura e ele trabalhava com a enxada e a picareta, suor escorrendo pelas costas. Lia preparava a mistura de cimento num balde velho, mexendo com uma tábua até ficar no ponto certo. Tá bom assim? Ela perguntava. Davi vinha ver. Tocava a massa. Testava a consistência. Perfeito. Eles fincaram os mourões juntos, cada um segurando um lado, nivelando com cuidado. Quando o último mourão estava no lugar, Davi deu um passo atrás e olhou para o esqueleto do que viria a ser o quarto. Lia ficou ao lado dele, também olhando. Tá acontecendo, ela disse baixinho. Tá. Nos dias que se seguiram, eles levantaram as paredes, tábua por tábua, prego por prego. Davi serrava a madeira no tamanho certo, enquanto Lia segurava firme. Ela aprendeu a bater prego sem entortar, e ele aprendeu a aceitar ajuda sem sentir que estava sendo fraco. Trabalhavam em silêncio confortável, pontuado apenas por palavras necessárias. Segura aqui. Assim. Isso. Agora não solta. O som do martelo ecoava pelo sítio ritmado constante. Os cavalos levantavam a cabeça de vez em quando, observando o movimento. As galinhas ciscavam perto, como se supervisionando a obra. Uma tarde, enquanto Davi pregava uma tábua no alto da parede, Lia olhou para ele, para a concentração no rosto, para a força nos braços, para o jeito cuidadoso como tratava cada pedaço de madeira. E ela percebeu que nunca tinha visto ninguém construir com tanto respeito, como se cada prego fosse importante, como se aquilo significasse mais do que apenas um quarto. Quando ele desceu da escada e viu ela olhando, perguntou: Que foi? Nada, ela disse, mas sorria. Só, obrigada. Por isso. Davi não soube o que responder, então apenas voltou ao trabalho. Mas Lia viu o jeito como os ombros dele relaxaram, como se as palavras dela tivessem aliviado algum peso invisível. Quando as paredes estavam prontas, começaram o telhado. Era a parte mais difícil. Exigia precisão, equilíbrio, força. Davi subia nas vigas e Lia passava as telhas uma por uma. Ele encaixava com paciência, verificando se estava alinhado, se a água ia escorrer direito. O sol batia forte e o suor escorria. As mãos ficavam sujas de barro e resina, mas eles não paravam. Havia algo quase sagrado naquele esforço compartilhado. Quando a última telha foi colocada, Davi desceu da escada e ficou ao lado de Lia, os dois olhando para o quarto pronto. Pequeno, simples, mas sólido, real. A gente fez isso, Lia disse, a voz cheia de emoção. A gente fez. Ela entrou devagar, pisando no chão de madeira nova que ainda cheirava a serragem. Girou no meio do espaço vazio, os braços abertos, sentindo o tamanho, a luz que entrava pela janela, o silêncio acolhedor. É meu? Ela perguntou como se não acreditasse. É seu. Lia passou a mão na parede, sentindo a textura da madeira, o trabalho que tinha ido ali. Nunca tive um quarto só meu, ela disse baixinho. Nunca tive nada que fosse só meu. Davi encostou no batente da porta, as mãos nos bolsos. Agora tem. Ela virou para ele e os olhos estavam brilhando. Obrigada, Davi, por me dar isso, por me dar um lugar. Ele quis dizer que ela tinha dado a ele muito mais do que um quarto poderia retribuir. Quis dizer que ela tinha trazido a casa de volta à vida, que ele conseguia dormir de novo, que acordava e não sentia mais aquele peso no peito. Mas as palavras não saíam, então ele apenas disse, de nada, e foi suficiente. Mas nem tudo era fácil. Nem todos os dias eram claros. Havia momentos em que o passado batia à porta insistente, como vento que não quer parar. Lia tinha dias em que acordava e ficava quieta demais, o olhar perdido na janela, ausente mesmo estando presente. Davi aprendeu a reconhecer esses dias. Ela se movia devagar, falava menos, sorria com esforço. Era como se uma sombra passasse por dentro dela, apagando a luz. Numa manhã dessas, ela queimou o café.
Ficou olhando para a fumaça subindo do bule, como se não entendesse o que tinha acontecido. Davi entrou na cozinha, viu a cena e, sem dizer nada, pegou o bule e jogou o café fora. Fez outro. Quando ficou pronto, serviu para os dois e sentou à mesa. Obrigada, Lia disse com a voz pequena. Acontece. Ela mexeu o café com a colher, mas não bebeu. Ficou olhando para a xícara como se estivesse vendo outra coisa, outra época. Tem dias que eu sinto que não mereço isso aqui, ela disse de repente. Que não mereço essa paz, essa vida. Davi colocou a xícara na mesa. Por quê? Porque eu fugi. Porque eu abandonei tudo. Porque talvez se eu tivesse tentado mais... Lia. Ele esperou ela olhar para ele. Você não fugiu. Você sobreviveu. As palavras pairaram no ar. Lia sentiu algo se soltar dentro do peito. Às vezes, eu ainda ouço a voz dele, ela confessou, dizendo que eu não sirvo para nada, que ninguém mais ia me querer, que eu devia agradecer por ele me aguentar. Ela engoliu seco. E tem dias que eu quase acredito. Davi se levantou, foi até ela e ajoelhou ao lado da cadeira. Segurou as mãos dela com firmeza. Você serve para muita coisa. Você conserta o que está quebrado, planta o que está morto, traz vida onde só tinha silêncio. Ele apertou as mãos dela. E eu te quero aqui, não porque você trabalha, não, porque você ajuda, mas porque você é você. E isso é mais do que suficiente. Lia chorou, não de tristeza, mas de alívio, como se finalmente pudesse acreditar que merecia estar ali. Davi ficou ao lado dela até as lágrimas secarem. Depois fez ovos mexidos, torradas e serviu para ela. Come, ele disse. Você precisa de força. E ela comeu. E o dia seguiu. Havia noites em que era Davi quem lutava contra fantasmas. Lia percebia pelo jeito como ele ficava acordado até tarde, sentado na varanda, olhando para o escuro como se esperasse algo surgir de lá, pelo jeito como ele evitava o quarto dos fundos, o quarto que tinha sido do filho dele. Numa dessas noites, Lia acordou e não o encontrou na cama. Levantou, pegou o xale e foi até a varanda. Ele estava sentado nos degraus fumando um cigarro que ela não sabia que ele tinha. Não consegue dormir? Ela perguntou baixinho. Ele deu de ombros. Tem noites assim. Lia sentou ao lado dele. Pegou o xale e cobriu os ombros dos dois, criando um casulo pequeno contra o frio da noite. Você quer falar sobre eles? Ela perguntou depois de um tempo. Davi demorou a responder. Deu mais uma tragada, jogou o cigarro fora, pisou em cima. O nome dele era Lucas, ele disse com a voz rouca. Tinha 5 anos. Gostava de brincar com os cavalos, tinha medo de trovão. Ele pausou. Ela se chamava Ana. Era professora. Cantava enquanto cozinhava. Ria de qualquer bobagem. Davi passou a mão pelo rosto. Eu não consegui salvar eles. A água veio. Tão rápido, eu tentei, eu juro que tentei, mas... A voz dele quebrou. Lia segurou a mão dele com força. Eu sei que você tentou. Não foi suficiente. Foi tudo que você podia fazer. Davi virou para ela, os olhos vermelhos. Como você sabe? Porque eu te conheço, Lia disse com simplicidade. E eu sei que você nunca desistiria deles. Você não é assim. Ele ficou em silêncio, mas apertou a mão dela de volta. Você acha que eles iam querer que você passasse o resto da vida sozinho, Lia? Perguntou baixinho. Que você trancasse a casa, trancasse o coração, morresse aos poucos por dentro? Davi balançou a cabeça. Então, talvez seja a hora de deixar eles irem, ela disse. Não esquecer, nunca esquecer, mas deixar eles descansarem e deixar você viver de novo. Davi encostou a testa na dela. Ficaram assim por um tempo, respirando junto, dividindo o peso. Obrigado, ele disse por fim. Pelo quê? Por ficar. Mesmo eu sendo difícil. Lia sorriu. Você não é difícil. Você só está aprendendo de novo. E ficaram ali até o sol nascer. Os meses passaram. O quarto de Lia foi sendo decorado aos poucos. Ela costurou cortinas com tecido que Davi trouxe da vila. Um tecido de algodão cru com pequenas flores bordadas. Pendurou as cortinas com cuidado. E quando o vento batia, elas dançavam suave, filtrando a luz do sol. Davi fez uma cama de madeira. Lixou cada tábua até ficar macia, encaixou as peças com precisão de artesão. Quando ficou pronta, Lia cobriu com lençóis limpos
e um cobertor de retalhos que ela mesma estava costurando nas noites de inverno. Ficou bonita, Davi disse, parado na porta. Ficou perfeita. Ela trouxe um tapete pequeno da vila, um tapete tecido à mão, colorido, alegre. Colocou ao lado da cama. Trouxe também um vaso de barro e plantou flores silvestres que colheu no pasto. O quarto ganhou vida, mas não dormia lá. Não ainda. Ficava com Davi no quarto dele, os dois dividindo o espaço, o calor, o silêncio. O quarto dela era mais um símbolo, uma prova de que tinha raízes ali, de que não ia embora, de que aquele sítio era lar. A horta cresceu exuberante. Tomates vermelhos e gordos pendiam das ramas. Alface crespa enchia os canteiros. Coentro, salsinha, cebolinha brotavam viçosos. Lia cuidava da horta todo dia, regando de manhã cedo, arrancando mato, conversando com as plantas como se elas pudessem ouvir. Davi observava da varanda, sorrindo sem perceber. Havia algo de mágico na maneira como ela fazia tudo crescer. Uma tarde, ela colheu os primeiros tomates e fez molho. O cheiro encheu a casa. Alho refogado, tomate fresco, manjericão. Davi chegou do pasto e parou na porta, respirando fundo. Isso é molho de verdade, ele disse. Lia riu. É, feito com os tomates que a gente plantou. Jantaram macarrão com molho caseiro, pão que Lia tinha assado, salada da horta. Estava tudo perfeito. Davi comeu devagar, saboreando cada garfada, e quando terminou, olhou para ela com gratidão. Fazia tempo que eu não comia assim. Acostuma, Lia, disse sorrindo. Isso aqui é só o começo. E era verdade. Ela começou a fazer queijo com o leite das cabras que Davi tinha comprado. Fazia pães diferentes, de milho, de mandioca, integral. Fazia doces com as frutas que colhia nos pés ao redor do sítio, goiaba, jabuticaba, manga. A despensa, que antes tinha apenas o básico, agora transbordava. Tinha vidros de geleia alinhados na prateleira. Tinha queijos embrulhados em pano. Tinha sacos de farinha, arroz, feijão. Tinha temperos pendurados no teto secando. A casa respirava abundância. Davi também mudou. Falava mais. Ria às vezes. Uma risada baixa, rouca, mas verdadeira. Deixava Lia cortar o cabelo dele quando crescia demais, sentado numa cadeira no terreiro, enquanto ela passava a tesoura com cuidado. Não corta muito, ele pedia. Confia em mim. E ele confiava. Ficava quieto, sentindo o toque leve das mãos dela, o cheiro de sabão que vinha dos cabelos dela quando ela se inclinava perto. Quando ela terminava, passava a mão na nuca dele, tirando os fiapos soltos, e ele fechava os olhos, deixando aquele momento durar. Ele dormia melhor. Não acordava mais de madrugada, suando frio, com o som da chuva ecoando nos ouvidos. Não sonhava mais com afogamento. Sonhava com coisas simples, cavalos correndo no pasto, sol batendo na varanda, Lia rindo enquanto pendurava roupa no varal. Uma manhã, ele acordou antes dela e ficou olhando. Lia dormia de lado, a respiração calma, o rosto relaxado, o cabelo espalhado no travesseiro. E Davi sentiu algo que não sentia há anos. Gratidão. Gratidão por estar vivo, por ter acordado, por ter ela ali. Ele saiu da cama com cuidado para não acordá-la, foi até a cozinha e fez café. Café de verdade, do jeito que ela gostava. Forte, cheiroso, bem passado. Quando ela acordou e sentiu o cheiro, veio até a cozinha com o chale nos ombros e os olhos ainda sonolentos. Você fez café, ela disse, surpresa. Fiz. Senta. Lia sentou e ele serviu para os dois. Tomaram café em silêncio, mas era o tipo de silêncio bom. O silêncio de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Depois do café, Davi saiu para trabalhar, mas antes de ir, parou na porta e olhou para trás. Lia? Sim? Eu tô feliz que você ficou. Ela sorriu. Eu também. E ele saiu levando aquele sorriso com ele. O inverno chegou devagar, trazendo manhãs frias e noites longas. Lia costurava cobertores de retalhos na varanda, usando pedaços de tecido que juntava. Roupas velhas, sobras, retalhos comprados na vila. Cada cobertor era único, cheio de cores e histórias. Davi consertava arreios e ferramentas ao lado dela,
os dois trabalhando em silêncio companheiro enquanto o fogo crepitava no fogão a lenha lá dentro. Numa dessas tardes, Davi foi até o quarto que ele não entrava há anos. Abriu a porta devagar, sentindo o cheiro de tempo fechado, de passado guardado. Entrou. O quarto estava exatamente como ele tinha deixado. A cama de casal no centro, o guarda-roupa de madeira escura, a cômoda com gavetas. Ele foi até a cômoda e abriu a gaveta de cima. Lá dentro, embrulhado num pano velho, estava o anel. O anel de prata que tinha sido da mãe dele, que o pai tinha guardado quando ela morreu, que tinha ficado ali esperando por anos. Davi pegou o anel e sentiu o peso dele na palma da mão. Simples, antigo, marcado pelo tempo, mas ainda bonito. Ficou ali parado por um tempo, segurando o anel, pensando. E então, pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu que estava pronto. Pronto para seguir em frente, pronto para construir de novo. Guardou o anel no bolso, fechou a gaveta e saiu do quarto. Não fechou a porta com chave dessa vez. Deixou aberta, deixando o passado respirar, mas sem trancar nada mais. Alguns dias depois, numa tarde de céu limpo e sol morno, Davi chamou Lia até a varanda. Ela estava terminando de estender roupa no varal, e quando ouviu ele chamar, largou tudo e foi. Aconteceu algo? Ela perguntou, preocupada. Não, só vem aqui. Ela subiu na varanda e ficou na frente dele. Davi estava visivelmente nervoso. Mexia nas mãos, desviava o olhar, respirava fundo como se juntasse coragem. Davi, você está me assustando. Ele deu um sorriso torto. Desculpa, eu não sou bom com palavras. Respirou fundo de novo. Mas tem uma coisa que eu quero te dar. Tirou do bolso um embrulho pequeno de pano. Abriu devagar, revelando o anel de prata. Lia arregalou os olhos. Era da minha mãe, Davi explicou, a voz saindo baixa, mas firme. Ela usava todo dia. Dizia que era o bem mais precioso que ela tinha, porque meu pai deu para ela quando pediram ela em casamento. Ele girou o anel entre os dedos. Quando ela morreu, meu pai guardou. Nunca mais tocou nele. E quando ele morreu, ficou comigo. Ele pausou, procurando as palavras certas. Eu não sei prometer muita coisa, Lia. Não sei se vou ser sempre fácil. Não sei se vou dizer as coisas certas. Mas eu sei uma coisa. Eu sei ficar. E eu quero ficar. Aqui, com você. Se você ficar, eu fico também. Lia estava com os olhos cheios de lágrimas. Olhou para o anel, olhou para ele, olhou para o sítio ao redor. A casa que eles tinham trazido de volta à vida, a horta verde, os cavalos pastando, a fumaça subindo da chaminé. Você está me pedindo em casamento? Ela perguntou com a voz tremendo. Tô, Davi disse, e pela primeira vez não desviou o olhar. Se você quiser. Lia não precisou pensar. Estendeu a mão esquerda, com os dedos abertos. Eu quero ficar aqui, com você, nesse lugar que a gente construiu juntos. Davi colocou o anel no dedo dela com cuidado, como se estivesse selando algo sagrado, eterno. O anel deslizou perfeitamente, como se sempre tivesse sido dela, como se tivesse esperado por ela a vida inteira. Lia olhou para a própria mão, para o anel de prata brilhando no sol, para a pele marcada pelo trabalho, para as unhas sujas de terra, e achou a coisa mais bonita que já tinha visto. Davi puxou ela para perto e abraçou forte. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater, firme, constante, vivo. Obrigada, ela disse baixinho, por me escolher, por me dar uma casa, por me dar uma vida. Obrigado você, Davi respondeu, por me lembrar que vale a pena viver. Ficaram ali abraçados até o sol começar a descer, pintando o céu de laranja e rosa. E naquele momento ambos souberam. Não precisavam de padre, de papel, de testemunhas. O que eles tinham era real, mais real do que qualquer cerimônia. Eles já eram um. Os meses seguintes trouxeram uma rotina de paz. Davi e Lia viviam como casados, sem precisar declarar. Acordavam juntos quando o galo cantava. Tomavam café na varanda, olhando o sol nascer sobre os morros. Dividiam o trabalho. Ele no pasto, ela na horta. Almoçavam debaixo da aroeira, na sombra fresca, comendo comida simples, mas farta. Descansavam na rede que ela tinha pendurado, balançando devagar
enquanto conversavam sobre planos: consertar o telhado do galpão antes das chuvas, comprar mais galinhas, plantar laranjeiras perto da casa. Jantavam com calma, acendendo a lamparina quando escurecia. Depois lavavam louça juntos. Ele lavando, ela enxugando, num ritual silencioso e confortável. Sentavam na varanda até o sono vir, ouvindo o canto dos grilos, o vento na copa das árvores, o silêncio absoluto do interior. E dormiam abraçados, seguros um nos braços do outro, sem pesadelos, sem medo. Um dia, uma vizinha distante passou pelo sítio oferecendo vender sementes de flores. Lia comprou várias: girassol, margarida, cravo, rosa, e plantou todas ao redor da casa, formando um jardim. Davi a observava trabalhando, ajoelhada na terra, as mãos sujas, o rosto concentrado, e ele percebeu que o sítio não era mais o mesmo, não era mais um túmulo, era um jardim. Por que tantas flores? Ele perguntou. Lia olhou para cima, protegendo os olhos do sol. Porque flores significam vida, e eu quero que esse lugar seja cheio de vida. Davi se ajoelhou ao lado dela. Então vamos plantar mais. E plantaram juntos. Cavaram buracos, colocaram sementes, regaram com cuidado. E nas semanas seguintes, quando as primeiras flores começaram a brotar, pequenos pontos de cor contra a terra vermelha, Lia chorou de alegria. Tão nascendo, ela disse, segurando a mão de Davi. Tão, ele respondeu, e vão crescer fortes, como eles. Numa manhã de primavera, com o céu limpo e o ar fresco, Davi acordou antes de Lia. Levantou devagar para não acordá-la, vestiu as calças e a camisa e saiu descalço para a varanda. O sítio estava silencioso. Os cavalos dormiam no pasto. As galinhas ainda não tinham acordado. A horta estava verde, viçosa, cheia de promessas. O jardim de flores balançava suave com a brisa. Davi sentou nos degraus da varanda e olhou para tudo aquilo, para a terra que tinha sido só dor e agora era esperança, para a casa que tinha sido vazia e agora respirava, para a vida que ele tinha reconstruído, tijolo por tijolo, com a ajuda de alguém que apareceu quando ele mais precisava. Ele ouviu passos atrás de si e virou. Lia estava parada na porta, com o chale nos ombros e o cabelo solto, o anel de prata brilhando no dedo. Você tá bem? Ela perguntou. Davi sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio, inteiro. Tô. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô bem de verdade. Lia sentou ao lado dele, encostou a cabeça no ombro dele, e os dois ficaram ali vendo o sol nascer. A luz dourada banhou o sítio inteiro, iluminando cada canto, a casa, o galpão, a horta, as flores, os cavalos. E naquele pedaço de terra, vermelha, entre o silêncio e o recomeço, duas pessoas que quase se perderam encontraram, enfim, um lugar para chamar de lar. Não porque a dor tinha acabado. A dor nunca acaba completamente, mas porque agora existia alguém para atravessar os dias com ela, alguém para dividir o peso, alguém para construir junto. E isso, descobriram, era mais do que suficiente. Era tudo. Davi segurou a mão de Lia, entrelaçando os dedos, sentindo o metal frio do anel contra a pele. Obrigado, ele disse baixinho. Pelo quê? Por ter caído naquela estrada, por ter ficado, por ter me dado uma razão para acordar todo dia. Lia apertou a mão dele. Obrigado você, por me salvar, por me dar um lar, por me ensinar que dá para recomeçar. Eles ficaram assim até o sol terminar de nascer. E quando levantaram para começar mais um dia, fizeram juntos, como fariam todos os dias que viriam, lado a lado, raiz com raiz, vida com vida. O sítio, que antes era apenas sobrevivência, agora era plenitude. E eles, que antes eram apenas sobreviventes, agora eram vivos, completamente vivos.